Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma leitura que eu fiz agora no mês de janeiro. Eu terminei de ler esse livro aqui, da Agatha Christie, e não sobrou nenhum. Confesso pra vocês que até gostei desse livro aqui, porque eu já tive uma outra experiência com outro livro da Agatha Christie que eu não tinha gostado muito, né? Ainda a minha preferência é Sherlock Holmes. Eu gosto da forma que o autor descreve os mistérios, como que Sherlock Holmes e Dr. Watson vão desvendando todo o mistério, né, e toda a lógica que o Sherlock Holmes coloca na história, né? E esse aqui, ele foi um livro muito, assim, eu achei muito mirabolante no final das contas, assim, uma coisa assim muito, nossa, foi tudo muito um crime perfeito, vamos dizer assim. Mas ele foi uma leitura que prendeu, sabe? Prendeu muito a minha atenção, apesar de, na minha opinião, ter deixado algumas pontas soltas aí de algumas situações que aconteceram. E o final ter esse crime assim, nossa, foi tudo muito perfeito, um plano muito quadradinho, apesar de tudo isso. Eu achei que a história em si foi muito interessante. É uma trama que te envolve, que você quer saber mais, te aguça a curiosidade. Você vai tendo assim uma noção de mais ou menos o que está acontecendo, e aí você quer saber junto com todo mundo o que está acontecendo. E no frigir de tudo, ali no concluir das coisas, enfim, eu achei uma leitura muito interessante. Vou mostrar toda essa estética do livro, né? Olha, essa minha edição é da Globo Livros. Bem bonito e tem assim, caracterizado o lugar que eles ficam, que é a Ilha do Soldado, né? Então eles estão ilhados nesse lugar. A letra bem grandona, bem joia. E cada capítulo é bem rapidinho de terminar, né? Então pode até ver que a sombra aqui do lugar que eles estão, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, de ponta cabeça, né? Forma um bonequinho aqui, né? Que seria a Ilha do Soldado. Então, do que se trata essa história aqui da Agatha Christie de Não Sobrou Nenhum? 10 pessoas são chamadas para essa ilha, são atraídas para essa Ilha do Soldado. Cada uma com uma história diferente, cada personagem com um meio de chegar. Uma foi contratada por correspondência, outro foi um amigo de um amigo que chamou, enfim. Cada um, de uma forma mirabolante, foi para lá, e nenhum deles até então se conhecia. Só que eles estão presos nessa ilha, né? À medida que a narrativa vai correndo, eles estão presos por conta de algumas situações, né? Que eles descobrem já no primeiro momento que eles estão ali. Então, eles estão nessa ilha e aí tem um casal de mordomos ali servindo eles, né? Eles vão passar uma temporada ali. Teria uma outra embarcação que viria para trazer suprimentos ou para levá-los de volta, né, à terra, né, e saírem daquela ilha, enfim. Era mais ou menos por aí o negócio. Só que já na primeira noite, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu deixei 2 marcações. Tá. Daí, curiosamente, né, quando cada um vai pro seu quarto, cada um tem um quarto lá, em todos os quartos tem um poeminha infantil, né, e é bem interessante essa parte, tanto que eu deixei marcadinho aqui, e assim, à medida que a trajetória do livro ia correndo e as coisas iam acontecendo, eu voltava lá e eu comecei a fazer conexões, falei, então tem a ver com o poeminha, cada detalhe, assim, do poeminha. Então todo mundo tinha no seu quarto lá o bendito do poeminha do soldadinho. E o poeminha era assim, ó. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um, então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros, então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar.
Um não teve vez. Foi engolido per arenque defumado, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando. Tô com a dicção maravilhosa hoje. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles queimou, e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou, e não sobrou nenhum. Então esse é o bonito poeminha, né, que cada um tem no seu quarto. E ali na primeira noite, num gramafone ali, né, começa uma voz a fazer tipo um julgamento, mostrando por que todos estão ali, que não é por acaso que eles estão naquele lugar. Aí eles vão falando dos crimes que cada um é acusado. E aí eu vou falar para vocês cada personagem desse livro aqui. Aí ele fala assim: anunciado naquela noite os crimes de cada um, né? Porque e aí eles vão entendendo que eles estão ali como se fossem julgados, enfim, algo assim. Senhores e senhoras são acusados dos seguintes crimes: Edward George Armstrong, de ter causado, em 14 de março de 1925, a morte de Louisa Mary Cleese. Emily Caroline Brent, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor em 5 de novembro de 1931. William Henry Blory, de ter levado à morte James Stephen Linder em 10 de outubro de 1928. Vera Cartone, de ter assassinado em 11 de agosto Cyril Olive Hamilton. Philip Lombard, de ter sido culpado em certa data, de fevereiro de 32, pela morte de 21 homens membros de uma tribo da África Oriental. John Gordon MacTurk, de ter em 14 de janeiro de 1917 enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher, Arthur Richmond. Anthony James Marston, de ter sido, no dia 14 de novembro, o último culpado pelo assassinato de John e Lucy Campbell. Thomas Rogers e Ethel Rogers, de terem sido, esse é o casal ali de mordomos, terem sido em 6 de maio de 1929 os causadores da morte de Jennifer Brandy. Lawrence John Wargrave, de ter sido, em 10 de junho de 1930, responsável pelo assassinato de Edward Selton. Então, ali todos, né, ficaram sabendo o que cada um fez, né? E realmente essas pessoas aconteceram essas situações, né? Então, dentre essas pessoas tinha um médico, tinha um que era juiz, tinha um que era um ex-policial aposentado, tinha uma que era babá de uma criança que se afogou. E aí a gente vai vendo na trajetória, né, na narrativa, que realmente ela teve culpa desse acidente do menino, né? Cada um teve a sua culpa aqui nos acontecimentos. Esse casal aqui dos mordomos seria a patroa deles, que morreu por uma negligência deles, por uma questão de medicamento que eles não deram, enfim. E aí eles ficaram herdeiros dessa mulher. Tá. Aí todo mundo fica sabendo disso daí, e aí fica todo um burburinho, o que é essa situação, né? E aí é todo um cerco armado ali, né? E eles têm 10 soldadinhos numa bandeja ali como se fossem bibelozinhos, né, de cerâmica, 10 soldadinhos. E as pessoas começam a morrer nessa ilha, né? Então essas pessoas que estão ali começam a morrer. E o primeiro, realmente, como o poeminha ali fala, morre engasgado. E aí, à medida que eles vão morrendo, cada soldadinho vai sumindo, cada vez o soldadinho vai sumindo. Enfim. E assim vai toda a trajetória, e a cada pouco um morre, cada pouco um morre. E aí eles chegam no ponto que eles começam a desconfiar, né? Enfim, começam a conversar, e o que tá acontecendo. Reviram aquele lugar, aquela ilha de ponta a ponta para achar uma 11ª pessoa entre eles ali, que estaria fazendo tudo aquilo, que estaria arquitetando tudo aquilo. Não acham outra pessoa por ali. Começam a subentender que um deles é o assassino, é quem arquitetou todo aquele plano. E aí eles começam a ter desconfiança um dos outros, fica aquele clima, e tem até uma parte ali que um vai para um lugar, todo mundo vai junto, né? E as coisas vão acontecendo, e cada vez vai ficando poucas pessoas, e a desconfiança se intensifica, o medo entre eles ali, de quem deles é o assassino. E realmente não sobra, né, dando spoiler aqui, não sobra nenhum, não vou falar quem
que é, né? Ou se realmente era alguém de dentro ou alguém de fora, porque teve uma pessoa também que levou eles até a ilha. Mas para não ser assim, estraga prazer de quem ainda vai ler esse livro, eu não vou contar para vocês se era alguém realmente de dentro ou alguém de fora da ilha que cometeu os crimes. Mas os crimes realmente aconteceram. Até o último, ali, como o poeminha fala, que sobrou um soldadinho e esse soldadinho se mata. E eu fiquei pensando assim, ai, depois que teve o desfecho, porque daí é um outro tipo de desfecho depois de tudo isso, eu pensei, ai, sério mesmo, que daí, tipo, tudo se encaixou ao plano mirabolante de quem fez, até a última pessoa não pensou fora da caixinha e não resolveu fazer diferente, até isso aconteceu, né? Mas enfim, não sobra nenhum mesmo, não sobra nenhuma pessoa dessa ilha, todos pagam por esses crimes. Então a gente tem aí um justiceiro às avessas, um estilo de como é que é aquele cara do filme dos Jogos Mortais, que ele faz esse tipo de coisa também, né? Ele é meio que o justiceiro e vai matando as pessoas ali, enfim. Então é uma pessoa que se julga assim, é justiceira, né? E faz tudo isso. E aí a gente fica sabendo como, porque ele chega num. Ele faz uma finalização que a gente fica, mas gente, vai acabar assim? E quem que é? E quem que é? E você vai descobrir, você vai. Chega ao final do livro e você fica naquela, mas tá, quem que fez tudo isso? Até então você não consegue resolver quem que fez. Aí tem um desfecho final ali. Tá, daí terminou a história. Você tá, termina assim. Aí a gente tem o epílogo. Aí lá no epílogo a gente vai ter a resolução dos pormenores, porque acontece uma confissão. Essa confissão vem em forma de. Sabe quando as pessoas colocam a carta dentro de uma garrafa, jogam ao mar, né? E aí chega até o mar, enfim. Então essa confissão chega muito tempo depois, né? A polícia tá lá quebrando a cabeça para tentar desvendar tudo aquilo que aconteceu. E aí a gente tem a confissão dessa pessoa e a gente fica sabendo quem que foi que cometeu tudo isso e fez tão quadradinho. E a pessoa queria fazer todos os crimes se encaixarem no poeminha e realmente os crimes vão se encaixando nas coisas do poeminha. Até uma das partes lá que fala da abelha que picou, ele faz com uma dramatização de uma abelha, que a pessoa vê uma abelha e no fim a pessoa morre com uma picada de agulha, com aquela sensação da abelha, enfim. Faz toda uma coisa bem teatral mesmo para se encaixar, né, no plano perfeito, mirabolante dessa pessoa. E foi um livro, no fim das contas, que prendeu muito a leitura, porque eu tava na expectativa de saber, tá, e aí, o que vai acontecer? Eles vão conseguir se libertar disso? Essa maldição fica tipo como uma maldição, né, que todo mundo tá ali, não tem o que fazer, não tem realmente saída. E foi bem instigante nesse sentido, né? Ainda prefiro os livros de Sherlock Holmes, mas vou tentar mais um, hein, de Agatha Christie. Eu vi um trailer recente de um filme inspirado num livro dela, alguma coisa de bruxas ali o título, e eu vou dar uma lida nesse livro, vou ver se eu gosto, porque o trailer do filme eu achei sensacional. Agora vamos ver o livro, né, se eu também vou gostar. Ainda prefiro Sherlock Holmes. Mas olha gente, se for pra indicar, eu indico pra vocês. Essa leitura aqui é bem envolvente, é um livro que você, assim, passa rapidão, sabe? Rapidão, porque você fica ali, quero saber. A leitura flui muito, te instiga e você quer saber o que tá acontecendo. Então foi essa a minha leitura do mês de janeiro. E fazia muito tempo que eu não venho aqui falar de livros de literatura, né? Espero conseguir vir mais vezes por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. Até mais!